Olá, queridos. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Estamos aqui de volta. Me chame que vos fala pastor Sérgio Santos. À luz das Escrituras, eu quero com você, nesta hora, levar mais uma palavra de Deus ao meu, ao seu coração, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar e orar com você. Você já orou hoje? Se você já orou, ore comigo mais uma vez, se assim você pode. Em nome de Jesus. Aquela oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Amém, querido? Que oração poderosa, não é? Que oração cheia de efeitos. E é sobre a oração do Pai Nosso que eu quero falar bem breve com você aqui. E ler esse texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante. Disse Jesus: quando orarem, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Muito bem, eu quero com você tratar sobre, aprender algo aqui, porque a própria oração já é uma aprendizagem em si, não é? A própria oração já tem uma interpretação bíblica, podemos chamar assim, que não precisa fazer nenhum esforço para compreender o que Jesus está dizendo. E eu quero tratar aqui nesse momento sobre esses 7 pontos da oração que vamos discorrer em breve tempo e falar sobre qual o caminho que a oração percorre, ou o caminho que a oração ela deve percorrer. E a princípio, quando nós vemos a oração que Jesus nos ensinou aos apóstolos e as transmitiu a nós, o princípio que nós precisamos entender aqui é que a oração, ela não são vagas palavras. Oração não é palavras. Oração, ela é consciência. Por que eu estou falando isso? Porque o que Jesus ensina, a oração que ele nos ensina, é puramente uma oração consciente. Ele sabe o que está falando. Ele tem consciência de quem está dirigindo a sua voz e para quem está falando ou fazendo essa oração. Então, oração não são palavras, por mais bonitas que elas possam ser expressadas. Oração, a priori, é consciência. Em segundo lugar, oração é conteúdo, ou seja, oração é algo prático, não é apenas uma informação que se passa para alguém. Oração não é apenas
expressões linguísticas, idiomáticas. Não, Senhor. Oração é a maior expressão da vida que alguém possa expressar, e nesse sentido para Deus. Então, a oração, ela percorre o caminho da consciência, porque é algo que se é feito consciente, você sabe o que você está falando, você tem compreensão do que se está fazendo, mas a oração também é conteúdo, ela é expressado com a própria vida do ser que está realizando essa oração. Então, por que dizemos que oração é conteúdo? Porque quando Jesus ora ao Pai, ele nos ensina duas coisas. Ele nos ensina a dirigir a Deus uma palavra consciente, não inventada, não formalizada por ideias de outros, mas ele nos ensina a orar com a alma. Ele nos ensina a orar com o coração, com a mente, de forma consciente, com os pés no chão. Nos ensina a orar sabendo o que nós estamos fazendo, a quem estamos nos dirigindo a oração. E, por sua vez, ele nos ensina com conteúdo, porque o que ele faz é o que ele vive. Por isso que oração, na realidade, na síntese da sua explicação, oração é viver. Orar é viver, podemos dizer assim. Porque o que ele fala diante de Deus é o que ele vive. E o que é que ele fala diante do Pai? Qual é o caminho que percorre a oração que Jesus faz se dirigindo a Deus? O primeiro caminho que nós vemos à luz da palavra de Deus é que ele vai dizer: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, ele entende que o Senhor a quem está orando, ele é Pai. E não é Pai só dele, mas de todo aquele que o invoca e que o tem por Pai. Ele é o Pai nosso. Ele não faz uma oração egoísta. Ele não diz Pai meu, não. Ele diz Pai nosso. Ele tem a compreensão, a consciência que Deus é Deus e é Pai de todo aquele que o invoca. E ele vai dizer: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, ele tem a consciência que Deus é soberano sobre todas as coisas e está elevado mais do que todas as coisas. Ele está em cima, no topo, nas alturas. Por isso que o salmista de número 91, ele vai chamar o Senhor o Altíssimo, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, porque ele reconhece Deus como soberano. Então, entender que Deus é o seu Pai, reconhecer que você se coloca diante dele numa condição de filho, e entender que ele é o Senhor, é o Todo-Poderoso, é o soberano, é o que controla os céus, a terra, e não só isso, mas a minha e a sua vida. Ter essa compreensão é conteúdo, é consciência para ter uma resposta de oração. Esse é o primeiro caminho, é reconhecer que você está se dirigindo ao Pai, e que não é um Pai único seu, mas é o Pai nosso, é o Pai de todos os que o invocam. E como Pai, que é Deus, e na condição de filho que sou eu, que é você, você pode abrir o seu coração e ficar à vontade com Ele. Falar com Ele com liberdade de expressão. Dizer o que você sente, dizer o que está acontecendo,
falar Abba Pai, Paizinho, chamá-lo como você queira, se dirigir a Ele como um filho que ama o Pai, que tem o amor do Pai à sua disposição. E entender que Ele é soberano. Você está se dirigindo ao Todo-Poderoso, aquele que está sob o controle de todas as coisas, animadas e inanimadas. Isso vai nos dar uma condição de paz. Em segundo lugar, nós devemos orar sem fazer nenhum arrudeio. Veja que Jesus chama ele de Pai, Paizinho, Abba Pai. Chama ele de soberano, porque ele é o Senhor, é o que está acima de todas as coisas. Ele vai dizer, santificado seja o teu nome. Ou seja, Jesus está dizendo que quando nós formos a Deus em oração, devemos nos apresentar a Ele com esse conteúdo de existência, colocar diante dele a nossa vida como uma oferta ao serviço do seu reino, colocar a nossa vida como um instrumento de santificação para o seu nome, nos colocar diante dele como alguém que esteja disposto a santificar o seu nome através da nossa existência. E por isso, nós chegamos a Ele em amor, nós chegamos a Ele com confiança, entregando o nosso ser, entregando aquilo que somos e aquilo que temos. É uma entrega de vida para Deus. A oração, ela percorre esse caminho. Uma oração com confiança, uma oração com entrega. E ele diz, santificado seja o teu nome. Ou seja, que em mim o teu nome seja santificado. Através do meu olhar, através das minhas mãos, através dos meus pés, através das minhas ações. Teu nome seja glorificado através da minha vida. É isso que Jesus nos ensina. Ele vai dizer, em terceira instância, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, ele está dizendo que a vontade do Senhor seja feita. Assim como a vontade dele é feita nos céus, seja feita na terra. E que essa vontade seja feita na terra, assim como é feita nos céus. Ou seja, Jesus está nos levando a entender que devemos desejar esse projeto, esse padrão celestial que está estabelecido nos céus, na nossa vida aqui embaixo. Que a vontade do Pai que é feita em cima seja feita na nossa vida aqui. E qual é a vontade de Deus? É aquela que já está estabelecida nos evangelhos, na sua palavra. À luz de quê? À luz da vida de Jesus. Quer saber qual é a vontade de Deus? Olhe para Jesus. Veja o que Jesus ensinou e o que ele fez no seu conteúdo de existência. Então, a vontade de Deus é exatamente viver a própria vida do Filho de Deus. Então, nos colocar nessa condição diante de Deus é imprescindível. Ele vai dizer, dá-nos o pão nosso. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Ou seja, ele está nos ensinando que nós devemos nos colocar diante do Pai na dependência da provisão de todos os dias. E pedir ao Pai não um pedido egoísta, fazer ao Pai não um pedido egocêntrico, mas um pedido simples, um pedido objetivo que supra a necessidade do dia a dia, do todo dia. E ele diz, dai-nos o pão nosso de cada dia. Ou seja, dai-nos a provisão que nós precisamos.
Jesus está nos ensinando todos os dias viver na dependência do Pai, na dependência da vontade de Deus. Dai-nos o pão que eu preciso hoje. Amanhã o Senhor vai prover outras coisas. Se contentar com aquilo que Deus tem para hoje. Não ficar desesperado porque não está tendo algo que você desejaria para amanhã. Não, se preocupar apenas com o agora. Desejar apenas o agora, o suprimento de hoje. Amanhã Deus proverá e você vai continuar nessa mesma dependência de Deus que está tendo hoje, amanhã e sempre. Jesus nos ensina a nos contentar com as provisões de hoje. Em quinto lugar, ele vai dizer: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus vai nos ensinar, nos colocar diante de Deus com a mesma medida que nós nos apresentamos diante dos nossos devedores, perdoando para ser perdoado. Por isso que ele ensina: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, Jesus nos ensina que há um caminho da oração chamado quebrantamento de coração. Chegar diante de Deus quebrantado, reconhecendo sua fraqueza e tendo um coração não só disposto para ser perdoado, mas um coração disposto a perdoar também. Em sexto lugar, Jesus vai nos dizer: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é que Jesus está nos ensinando? Que nós devemos pedir a Deus para nos livrar do mal, mas não é do mal, a princípio, que está do lado de fora. É do mal que luta contra as nossas vidas. É do mal interior do nosso ser. Esse mal que está na nossa natureza. Livra-nos do mal que está dentro de mim, que todo dia luta contra a vontade de Deus. Essa disposição reprovável mental que muitas vezes existe dentro de nós. Essa disposição egocêntrica de nunca olhar para o outro, mas de olhar para si mesmo. Essa disposição de guardar mágoa, essa disposição de guardar rancor, essa disposição de se irar contra o próximo. Jesus está dizendo: livra-nos desse mal que há em mim. Porque antes mesmo de haver o diabo, existe essa natureza má que existe dentro de mim, dentro de você. Então ele está nos ensinando, à luz da sua palavra, para Deus nos livrar do legalismo religioso, da presunção religiosa, e nos ajudar a vencer todos os males interiores do nosso ser. É deste mal que Jesus nos ensina a percorrer o caminho da oração, para nos fazer vencer a nós mesmos, para que em momento nenhum venhamos a viver a vida sem a expressão e o olhar do amor de Deus. Ele está dizendo: Pai, nos livra de qualquer atitude como esta. Em sétimo lugar, ele vai dizer: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus está nos ensinando que a resposta de Deus, Jesus está nos ensinando que tudo mais que Deus possa fazer após essa oração não será um resultado nem da própria oração,
mas da vontade soberana e graciosa do Pai, que nos responde incondicionalmente. Ele está dizendo que o poder é dele, que o reino é dele, e que tudo mais que possa ser feito na minha vida, ou na vida daqueles a quem eu estou rogando, não será uma condição de mérito ou de um direito próprio, de justiça própria, porque eu estou orando, porque eu estou apresentando a Ele uma oração. Não. Jesus está dizendo que todo fruto e todo resultado desta oração e de qualquer que seja o meu comportamento diante do Pai, em querer agradá-lo, em querer fazer justiça, toda a resposta será um ato da graça de Deus. Não há nada que eu possa apresentar a Deus que possa justificar uma resposta da minha oração. Não há nada que eu possa falar para Deus que possa justificar a resposta que eu possa receber de Deus. Jesus está dizendo que essa condição e esse caminho de oração, ele finaliza e ele está centralizado num único eixo, chamado a graça de Deus. E é por causa dessa graça que Deus vai responder a oração. É por causa do mérito de Cristo que ele vai responder a oração. Não é por causa de uma condição minha, não é porque eu estou orando, não é porque eu sou crente, não é porque eu acredito nele, não é porque eu lhe apresento boas obras que Deus vai me responder. Não. Jesus está dizendo, porque teu é o reino, teu é o domínio de todas as coisas. E não há nada para condicionar o domínio e o querer de Deus. Não há nada que eu apresente a Ele que possa condicionar a Deus. Porque Ele tem o domínio de todas as coisas. Quer alguém faça algo, quer alguém não faça algo. O domínio está sobre as suas mãos. Ele vai dizer, teu é o poder. Deus tem o poder do realizar, do efetuar. É Ele que efetua, é Ele que realiza. E não importa se eu possa estar na unilateralidade da existência como um cooperador do milagre de Deus ou não. Se Deus quiser fazer, Ele faz. O que Deus pretende realizar, Ele realiza. E não importa o que eu possa contribuir para esse realizar ou não. Ele tem o poder de fazer o que quer, como quer, da maneira que quer. E Jesus vai dizer, teu é o reino, o poder, o domínio para sempre. Ele é o dominador de todas as coisas. E aqui eu deixo essa reflexão para mim e para você. Que possamos chegar diante de Deus com essa oração de conteúdo. Não é uma oração formal. É uma oração que você expressa a Deus de uma vida praticada. Porque não adiantará nada chegar diante de Deus chamando Ele de Pai, se você não o considera como Pai. Ou se você não se coloca na condição de um filho e filho de Deus. Não adiantará nada chegar na presença de Deus, chamando de soberano, se você não dá a Ele esse mérito, esse atributo, se você não reconhece a soberania de Deus. E quando acontece qualquer coisa, você se desespera e não acredita. E não confia no domínio e no poder de Deus. Que Deus está sob o controle de tudo e que não há nada perdido. Não adianta nada dizer santificado seja o teu nome, se na minha vida, se na sua vida, nas suas ações, onde você vai, o que você faz, o que você fala, o que você vê e pensa, não santifica o nome do Senhor. Não adianta nada dizer, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim nos céus como é feito, na terra como é feito nos céus, se você não permite que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Se a vontade que se estabelece não é a de Deus, mas a sua vida, mas a sua vontade. Não adianta nada dizer a Deus, dá-me o pão nosso de cada dia, se aquele pão nosso que você recebe todo dia, você não divide com seu irmão. Você não compartilha com mais um. Você é uma pessoa egoísta. Você só pensa em si. Não adianta nada você viver nessa realidade, expressando algo para Deus, se você não está vivendo isso diante de Deus. Não adianta nada dizer, Pai, perdoa os meus pecados como eu perdoo os que me devem, se na verdade não é um fato vivido na minha e na sua vida. Se quando alguém precisa do seu perdão, você não perdoa. Se quando alguém precisa de misericórdia, você não dá misericórdia. É uma oração só formal, de palavras, não de consciência e não de conteúdo. Não adianta nada você dizer para Deus, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, se a primeira vontade que acontece no seu coração, se a primeira vez que o teu coração deseja algo que não agrada a Deus, você imediatamente dá vazão para isso. Se você dá expansão para a sua vontade e os seus desejos carnais. Não adianta nada você não buscar vencer a si mesmo. Você pode estar tendo proveito, quem sabe, em algumas outras situações, mas se você não vencer a si mesmo, não adianta nada fazer essa oração, porque essa oração será apenas formal, será apenas palavras. Não adianta dizer, porque o teu reino, porque teu é o reino, o poder, o domínio para sempre. Se você não reconhece que tudo o que vai vir procedente de Deus é um ato apenas da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, se você acha que você é respondido por Deus e o que você recebe é um ato de merecimento, de mérito, você é abençoado porque você se considera um justo. Não adianta você ter essa consciência de justificar alguém de justiça própria, porque você é crente, por isso que Deus lhe ama, porque você é abençoado, porque você faz a vontade de Deus. E, na verdade, Romanos 3:23 vai dizer, tanto os crentes como os não crentes estão debaixo desse texto, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Significa dizer que mesmo em Cristo Jesus, nós somos dependentes da graça de Deus. Nós fomos perdoados do poder do pecado do passado. Fomos perdoados do poder do pecado presente, porque a natureza luta conosco todos os dias, e todos os dias a Bíblia diz que o pecado jaz à porta. E nós seremos perdoados do pecado do poder do futuro. Estaremos livres do poder do pecado no futuro, porque só quando sairmos desse corpo é que vamos verdadeiramente estar livres completamente, definitivamente do poder do pecado. Mas até então, nós ainda estamos sujeitos às fraquezas dessa natureza. E para entender melhor isso que eu estou lhe falando, que não há mérito e direito em nós para receber nada de Deus, embora devemos seguir o caminho da oração, que esses princípios estabelecidos por Jesus, em amor e em graça de Deus, numa condição de filho e de pai, que é o Senhor, nós devemos reconhecer que somos dependentes da graça e da misericórdia e do amor de Deus, e que não há nada em mim que possa convencer Deus de fazer alguma coisa por mim,
de me amar mais ou de me amar menos. É o amor e a graça dele que nos coloca de joelho na sua presença, reconhecendo a nossa miserabilidade, reconhecendo a nossa fraqueza. Agora não se esqueça, eu, você, nós, chegar diante de Deus com conteúdo e com consciência, tendo a consciência de uma oração que é feita com uma compreensão vivida na vida. Não falar palavras apenas, mas apresentar a vida diante de Deus na prática. E tudo que você expressar na oração seja algo vivido no dia a dia da sua existência. Porque não adianta falar para Deus o que você não é, porque Ele conhece a mim e conhece a você. E a oração seja essa vida, porque orar é viver. Você pode repetir comigo? Orar é viver. E viver é orar. À medida que eu vivo orando, porque se essa oração é a vida que eu pratico de Jesus, aquilo que ele ensinou, mas viveu, então a minha vida nessa prática, ela é uma oração. E se minha oração é o retrato da minha própria vida, então isso é viver. Deus te abençoe. Nos ajude a orar e a viver. Deus abençoe sua igreja, sua vida, sua família, seu ministério. Se essa palavra edificou você, envia para mais alguém. Deixa o teu comentário. Se edificou você, deixa o teu comentário lá. Tá bom? Para que o YouTube possa reconhecer esse vídeo, essa mensagem como algo edificante, como algo proveitoso em todos os aspectos e possa levar mais adiante para que muitas outras pessoas também sejam abençoados pelo poder da oração, que é viver, que é vida. Deus te abençoe.